Oi pessoal, então a gente dá início a um estudo relacionado a AutoCAD para projeto elétrico especificamente. Então nessa primeira aula, que são os comandos básicos, eu vou utilizar aqui uma planta exemplo, e a partir dessa planta eu vou explicar como é que a gente utiliza normalmente os comandos básicos no AutoCAD. Então o primeiro comando é o comando Move. Então, a gente vai movimentar de um objeto de um determinado local para outro. Então, para isso, você seleciona o objeto, pressiona a tecla M, escolhe o ponto de início e o ponto final. Então, por exemplo, por algum motivo, o cliente solicitou a mudança na posição dessa tomada aqui, essa simbologia relacionada a uma tomada. E a planta que a gente está vendo aqui, pessoal, é uma planta vista de cima. Então, essa tomada aqui é uma tomada na parede. Então a gente vai e movimenta ela, né? Clica no objeto, movimentar e deslocar. Pronto, a gente pode deslocar para um outro ponto. E a partir disso, a gente pode puxar um encaminhamento para esse eletroduto e organizar da forma que o cliente deseja. Tá? A gente pode movimentar também a simbologia, o rótulo, né? o label dele, em relação ao próprio circuito que está sendo analisado. Um outro comando seguinte, é o comando copiar. Então, a gente pode adicionar novas tomadas, por exemplo. Então, para essa planta, como é que a gente trabalha? Inicialmente, clica no objeto, CO de copiar, e pode colocar em uma outra posição. Então, agora, a gente tem duas tomadas aqui. Tá? Então, uma só pode ser uma solicitação do cliente para aumentar o número de tomadas em determinada localização da planta ou da residência dele, por exemplo. Um terceiro comando é o comando de polilinha. Então, a polilinha ela é utilizada para fazer os encaminhamentos dos eletrodutos. Então, o comando é PL, polilinha, clica no início, até o meio, para indicar que é pela parede. Você pode passar um pouco e criar uma nova polilinha para outra tomada. Então agora a gente vai ter dois pontos aqui específicos. Tá? Então duas tomadas e o encaminhamento do eletroduto é feito na parede, certo? Visto de cima. Aqui a gente está vendo uma planta novamente sendo visto de cima. O terceiro seria o trim, que é o cortar. Então é um comando que a gente utiliza TR mais Enter, e você vai escolher a posição que será cortada. Então, voltando para a planta, o TR vai ser o trim. Então, o que é que vai acontecer? Ele vai delimitar uma região e cortar. Então, como essa parte que a PL, né, a polilinha anterior, avançou um pouco, né, para deixar mais organizado, então a gente pode cortar nessa região de limite. Então, agora a gente tem o encaminhamento desses dois pontos, certo? Um quarto comando seria o de distância. Então a gente consegue na planta entender qual é essa distância para saber quanto de eletroduto que vai ser utilizado aqui na parede. Por exemplo, aqui 1.03, um indicativo de um pouco mais de 1 metro, certo? Então a distância é um comando simples mesmo para você saber, que pode incluir até na lista de materiais. Então o somatório das distâncias você colocar na lista de materiais com o comando DI. O próximo é o rotacional, rotate, que é o comando RO, que você pode utilizar de duas maneiras. Primeiro você vai escolher o ponto base, depois de pressionar RO, digitar o ângulo 90 graus, ou você pode rotacionar com o próprio mouse. Então, às vezes, você quer, durante a elaboração de um projeto, você tem um objeto aqui, e você pode rotacionar, dependendo da aplicação dele. Então, colocar em uma outra parede, por exemplo. Isso pode ser feito com o mouse, essa movimentação aqui, por exemplo, ou você pode digitar RO, clicar no ponto base e selecionar o ângulo. Então, por exemplo, você pode rotacionar 90 graus, por exemplo. Então, com essa rotação, ele vai para uma nova posição. E aí você pode, por exemplo, mover e levar para um outro ponto. Então, a gente tem aqui em uma outra parede, ou copiar também, isso pode acontecer, tá? Então, vamos voltar à aplicação. E tem um outro comando também que é muito importante, básico, que é o arredondamento. Isso é mais a questão de
estética mesmo, fica mais organizado. Então, é o fillet. Você pressiona F, inicialmente de fillet, em seguida R de raio, porque você vai digitar um arredondamento de acordo com o raio, e normalmente na parede é colocado 0.03. Então você vai selecionar um ponto, outro ponto e vai ter o arredondamento. Do mesmo jeito, na outra ponta aqui, então você vai digitar F de fillet, R e 0.03. Então a gente vai ter também um arredondamento. Isso em termos de projeto, esteticamente fica mais, você consegue perceber essa diferença, fica algo mais organizado, mais profissional. Um outro comando, para finalizar, é o comando de MA, que é o Match Prop. Então ele copia propriedades de um objeto para o outro objeto. Então aqui, por exemplo, normalmente se colocam cores diferentes quando se tem algo sendo levado por cima, ou seja, por cima do forro, desculpa. E na parede a gente tem uma coloração diferente. Então amarelo, por exemplo, para indicar, então clicamos aqui no amarelo, que está passando pela parede, MA, que seria o Match Prop, e você clica no objeto que você quer copiar as propriedades. Então agora ele vai ter as propriedades daquele anterior. Então, objetos da parede com a cor amarela. Então essas são as dicas iniciais, a gente vai trabalhando ao longo do tempo com outras informações para que a gente consiga fazer um projeto completo, né, utilizando o AutoCAD ou utilizando o Revit em outra situação. Então, segue a dica.